Mais uma live de psicanálise. O tema da live de hoje é a realidade no enredo psicanalítico. Sejam todos bem-vindos. Vou receber o psicanalista Plínio Carpigiani para conversar sobre esse tema, que foi o tema do mestrado dele, defendido aqui na PUC de São Paulo. Bem-vindos aqui para mais uma live de psicanálise. Vamos lá. Aí o Plínio já chegou aqui. Acho que você já vai entrar, Plínio. Bem-vinda, Cris. Ju, Sheila, Micaele, boa tarde. Gabriela. Plínio, eu já aceitei o seu convite. Oi, Carla, tudo bem? A Lígia, lá de Santo André, da Universidade de Santo André, do ABC, na verdade. Enviei o convite novamente, Plínio. É só clicar em cima para aceitar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Aí. Se Mundo você vai. quiser levar o celular mais um pouco para não Pô, cortar a não sua. quer? É, Eu vou pegar um outro suporte aqui, peraí. tranquilo. Fábio, todos vocês, Pedro, bem-vindos. Já vamos começar. Meire, vamos falar de um tema bem interessante, né? Porque a gente fala tanto na escuta do inconsciente, mas a gente também precisa escutar a realidade externa, a consciência. E é esse o tema da live de hoje. Na consciência, olha só. Quando eu falo apoio, eu falo livros, tá? Então, são muitos livros embaixo do meu iPad aqui. Um bom apoio, É o nosso grande apoio, Ana. Os livros, né? Na pandemia, sem para colocar o dúvida. celular embaixo, né? Sim. Enfim, para fazer as coisas acontecerem. Olha, Bom, Plínio, eu Ana, queria começar agradecendo você por aceitar o convite para vir dividir a sua experiência conosco, que é a sua pesquisa de mestrado. Você é psicanalista, defendeu o mestrado na PUC, é filho da PUC como eu, né? Estudamos isso. juntos. Uhum, uhum. E eu vou aproveitar para te apresentar brevemente. Você também é professor de psicanálise no curso de Lato Sensu e Psicanálise da Mackenzie, da Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. E, coincidentemente, nós temos consultório na mesma rua, né? Que São Paulo tão grande, mas olha, É, nem tanto. exato. Olha, de apresentação tá bom, né? Eu acho que a ideia não é ficar aqui falando enfim, acho que a ideia é contar um pouco da história mesmo, né? Enfim, Uhum. eu também, viu, Ana, eu queria muito agradecer o espaço que você cedeu, né, para mim aqui, para a gente discutir aquilo que a gente eventualmente faz tão sozinho e a psicanálise não se faz sozinho. Ela precisa de transmissão, ela precisa de informação, ela precisa de, enfim, trocas infinitas, né? Então, eu sei que você é uma pioneira nessa ideia de lives aqui no Brasil. Tenho certeza que você até me contou um pouco, né? Foi na pandemia que você decidiu E, criar esses laços virtuais, que eram os que a gente podia, né? Remotos, vamos dizer assim. Isso é muito legal, né? Porque até daria, acho que até corre, que até correu enquanto eu fazia o mestrado lá. Mas você não vai falar nada sobre o mundo virtual, a realidade virtual, enfim, né? E aí logo depois veio uma pandemia, enfim, então é muito legal poder conversar aqui, te contar um pouco, né? Ter gente que entra e participa um pouquinho, enfim, porque é uma oportunidade que você me dá também. Então eu agradeço muito poder contar um pouco. Demorei um pouco para sair desse casulo, assim, de consultório, trabalho livre, então é bom poder falar, sabe, Ana? Muito bom mesmo. Eu queria contar, na legal. verdade,
Eu queria contar Posso como é que só, antes de começar, desculpa te interromper, só para avisar as pessoas que estão aqui, né? Além de dar o meu boa tarde mais uma vez, é que vocês podem fazer perguntas. Tem uma interrogação aqui embaixo, na barra do celular, vocês podem fazer perguntas lá. Pronto, Plínio, desculpa, vamos lá. isso é. Vocês podem. Eu preparei alguma coisa aqui para contar a história, para contar o trabalho, né? Contar como é que foi, contar como é que, enfim, como é que tudo se deu, né? Na verdade, eu acho que toda pergunta de pesquisa ela vem de um certo tipo de inquietação, né? A gente fica inquieto, a gente quer saber alguma coisa, a gente tem algum estranhamento, alguma dúvida, isso faz a gente fazer, eventualmente, até uma pesquisa de mestrado, doutorado, enfim. A minha inquietação parte de algumas experiências, Ana, parte assim, de grupos de estudo, de assistir seminários clínicos, da minha própria escuta, de acontecimentos da clínica, né? E eu sempre, depois de um tempo, eu comecei a me perguntar se a gente presta atenção nos aspectos da realidade na vida clínica, né? Então, o meu primeiro insight assim foi uma época que eu tinha um grupo de supervisão e o que aconteceu, Ana, foi que passamos uma supervisão inteira discutindo sobre uma paciente que era inibida, extremamente inteligente, com um pai muito rígido, enfim. E aí a gente passou assim, uma hora e meia discutindo um caso clínico, né? E quando terminou, a gente fez lá achando que poderia ser Asperger, poderia ter algum outro tipo de autismo pela dificuldade social. Fizemos todo um caminho, algum tipo de hipótese diagnóstica, enfim. E quando a gente fecha os livros, está indo embora assim, a colega, né, que estava falando, falou: ah, os orientais, né? Aí eu falei: peraí, você estava falando de uma paciente, tinha ascendência, né? Tinha ascendência japonesa e tal. Isso muda tudo. Isso muda toda a escuta, isso muda todo o pensamento. É um dado de realidade objetiva que ela não pôs no relato. E não é ela, nós não pomos, eu também, muitas vezes, porque a gente tem um foco muito grande que é a realidade psíquica, né? O que acontece dentro do mundo mental do paciente, enfim. E aí eu fiquei com isso, assim, e aí eu fui escutando umas coisas no consultório e pensando, poxa, como é que a gente descarta isso, né? Numa situação dessa, uma realidade. Cultura é uma coisa importante. Cultura, eu acho que para considerar a cultura do paciente, e o analista também precisa se aculturar. O analista também precisa, eu inventei uma vez na minha cabeça o quadripé psicanalítico pretensioso, né? E achava que o quarto pé da psicanálise devia ser a cultura. O analista tem que conhecer desde o sertanejo até Chopin e viver as coisas, viver a realidade, estar no mundo para poder atender e entender os seus pacientes, sabe? Então, eu acho que, claro, cultura tem a ver com quantidade de signo. Sei lá, vaca para os indianos é um bicho sagrado, é uma entidade. Para a gente, não. Então, eu acho que a gente tem um pé dentro de uma realidade mesmo que a gente não pode perder, sabe, Ana? Enfim, eu vou Sim. falando se você quiser. Você também pode ir contando o que Não, você não. vai percebendo. Enfim, o que você tiver a fim de perguntar. E eu acho que por trás disso que acontece é uma tentativa assim da gente. A gente acaba se escondendo atrás da teoria, das nossas dificuldades de personalidade, né? E se volta exclusivamente para a realidade psíquica, sabe? Enfim, a gente sabe que o Freud, quando cunhou o conceito de realidade psíquica, ele tinha ali abandonado a ideia da histeria, né, como da teoria da sedução, né, que ele falou, mas todo mundo sofre algum tipo de abuso real. É claro que o abuso pode ser real, mas ele com certeza é vivido simbolicamente. Então, quando o Freud, o Renato Mezan fala, né, é, quando há uma... O Freud abandona a sedutora teoria da sedução. Né? Isso é bem Renato, né? A gente sabe bem, a gente fez as aulas lá com ele, lembra, né? Enfim, Uhum. o Freud vai desenvolver o conceito de realidade psíquica. E é assim, claro, a gente tem que partir, quando a gente vai estudar a ideia de uma realidade externa, o mundo que está acontecendo, a gente tem que partir, é claro, de que existe uma dupla analítica e que o objetivo da dupla de trabalho, paciente e analista, precisa existir buscando o colorido da vida
psíquica do paciente. Ele não pode ficar preso ali, né, só na realidade externa, enfim. Então, Claro. assim, perguntas, né, que eu fui me fazendo. Ou coisas que acho que a gente tem ideias que são um pouco mais correntes. Por exemplo, se a realidade externa, quando entra, ela atrapalha a nossa sessão analítica, né? Se ela, vou lendo umas coisas aqui, se ela impede que a gente consiga entender o inconsciente do paciente quando ela aparece, né? Se aparece Ou um dado facilita, né? ou facilita, que é o que eu tento concluir no meu trabalho, que isso facilita, enfim, e que é Posso uma, fazer um parêntese? claro, Há pouco tempo eu fiz uma live com o Davi. Nossa, que branco agora que deu. O Davi, psicanalista tão famoso aí, tão conhecido, só tá me vindo o nome Zimmermann, mas não é o Davi Zimmermann. né, Davi ok, Léo Levinsky. aham, Eu estava lendo o Zimmermann ontem, aí atrapalhou. O Davi Léo Levinsky, ele escreveu um livro que ele conta a história dele, né? Filho de pais refugiados e um uhum, pai que falava muito pouco uhum, sobre a sua história, porque é a história do refúgio, a história de muita dor, muito luto, tal, tal. E ele fala que nenhuma análise conseguiu chegar tão fundo, né, e dar respostas a ele, porque justamente coincidiu desses analistas não ter essa percepção da importância da cultura, né, da uhum, história dele, da ancestralidade. uhum, Nada deu uma resposta tão clara quando ele voltou à Ucrânia e pôde conhecer a casa que o pai morou quando era pequeno, aham, pôde conhecer onde ele trabalhou, aham, e aí um monte de questões foram de fato respondidas. Então, e o Freud fala lá em Psicologia de Grupo e Análise do Ego que muito raramente a psicologia individual pode dispensar a psicologia de grupo, que é exatamente a cultura, né? uhum, uhum. Nossa, é isso. Então, tem coisas que a gente só resolve. Na verdade, assim, o que eu fui descobrindo ao estudar, Ana, é isso, assim, que a gente não precisa priorizar a realidade externa, ou seja, ir lá com o paciente, ver se ele está falando a verdade ou mentindo, ou quando a gente atende adolescentes, que a gente tem que ir lá e falar, chama a mãe aqui para eu saber qual que é a verdade, sabe? O analista saindo do papel. Mas a realidade, eu acho que ela pode completar essa escuta, apesar de achar que a escuta é sempre um tanto incompleta, né? É claro que a gente sempre tem que escutar que a gente não prestou atenção por conta da nossa própria vida mental, mas é um jeito de poder completar um pouco mais essa escuta. Então, quando a gente começa a considerar um pouco mais essa ideia da realidade externa, isso ganha um certo contorno, porque quando a gente pensa em psicanálise, a gente pensa que são pares de opostos. Realidade externa é uma coisa, realidade psíquica é outra, e isso não tem a ver. Mas a gente, ao ler Freud, a gente vai vendo que ele faz uma tentativa de fazer uma conexão entre as duas coisas. Para o Freud, até num primeiro momento, ele fala que a cura se dá quando o paciente se adapta à realidade externa. Isso cai, porque às vezes a gente percebe com um paciente nosso que quando ele se revolta, ele está melhorando. Né? Quando ele se desadapta, ele está conseguindo. Né? A realidade externa lá para o Winnicott, na questão, por exemplo, da criatividade. A criatividade só existe porque tem uma realidade que foi rompida e foi se criada uma nova realidade. Né? Então, não dá muito para escapar da importância que isso tem. Né? Mas, então, Freud vai fazendo, ele faz uma série de coisas. No princípio, ele pensa que é a apreensão fisiológica, depois ele fala de uma compreensão mais psicológica, ele vai ampliando um pouco mais a ideia. Eu fiz no meu trabalho, Ana, assim, 2 relatos de caso, vinhetas clínicas, na verdade, porque o relato dá muito trabalho, tem um comitê de ética, tem uma série de coisas, né? Sim. Mas uma experiência que eu tive atendendo um paciente, e eu ponho isso no trabalho, que a gente está ali em sessão e o vento de uma chuva de verão mexe a cortina que derruba o vaso, né? Parece a velha fiar, né? Então o vento derruba, né? E cai lá o vaso. E ele, um paciente super defensivo, que é sempre alinhado, sem falar palavrão, muito educado, eu levanto e falo, pode ir falando. Enquanto ele vai falando, eu abaixo, pego o vaso, ponho do lado da janela, volto. Aí ele fala, eu gostei muito de você, que
porque você não se assustou. E eu gosto quando a gente tem equilíbrio. É claro que isso era um movimento defensivo. Então, diante dessa intromissão da realidade, o vaso cai para nós dois, vamos dizer assim, né? E ele vai para a coisa do valor da, né? Enquanto isso é, nossa, como isso é bom. Recentemente encontrei esse paciente, ele me viu, eu vi que ele me viu, a gente não se cumprimentou, mas ele é um príncipe, assim, um menino bonito, loiro, com cabelo ele tava com o cabelo meio raspado, com um brinco pendurado, com uma roupa rasgada, assim, então ele melhorou, saiu daquela caixa do equilíbrio, né? E essa experiência de incisão de realidade, vamos dizer assim, foi muito valiosa para eu entender o mundo mental, mais um pouco do mundo mental desse rapaz, por exemplo, né? Enfim, é claro, né, que a gente tem que considerar que o relato de um paciente, como diz a Marion, não é uma descrição objetiva, ela é subjetiva, passa por toda a vida psíquica é um filtro que todos nós temos, né? Em alguma medida, todo mundo tem esse filtro aí que, enfim, nos faz pensar a partir da nossa história, nossa experiência e tal. E uma outra experiência que eu narrei foi quando eu, andando de skate, quebrei o pé. E eu fui trabalhar com um gesso da coxa até o pé. Então o paciente sentava comigo e eu ficava com o gesso esticado na direção dele, né? E aí é um dado de realidade, assim, irredutível, né? E aí eu fui percebendo os pacientes querendo cuidar, perguntando se precisava de água, se queria que deixasse a porta aberta ou fechasse, né? Mudou a posição analítica ali, né? A gente teve a oportunidade enfim, conversar sobre o que era cuidar um pouco de quem está sempre ali cuidando, né? Esse mesmo paciente do vaso, ele chora, ele fala, nossa, que bom que eu posso fazer alguma coisa por você, isso é tão importante para mim, né? Coisas assim, né? Então, isso rompe, né? Agora, engraçado, antes da gente começar, o carro da pamonha estava passando aqui atrás. Eu pensei, putz. Daí eu pensei, não, é isso, né? O Vila Lobos foi perguntado quando ele fez o trenzinho caipira, né? Mas o trem não te atrapalha? Ele falou, não, o trem, na hora que eu estou compondo, se o trem passar, ele vira música para mim. Então a gente puxa de fora para dentro as coisas da vida real, né? Para a vida clínica, enfim. Então, tem uma sequência de coisas aqui que eu fui pensando, né? Se então a gente escutando essa coisa muito só psíquica ou exclusivamente psíquica, a gente não acaba perdendo um pedaço importante das possibilidades, assim, de trabalho, de escuta e tudo mais, né? De qualquer jeito, eu acho que é isso, né? Bom, tem uma série de coisas aqui. O que a gente faz num atendimento, por exemplo, né? A gente escuta, sei lá, a sexualidade do paciente, a realidade em que o paciente vive. A Cida foi nossa colega, não sei se você lembra da Cida, né? Sim. A Cida almoçava com uma paciente. Olha. Meio-dia, ela marcava uma sessão no horário do almoço, uma vez por semana. Ela almoçava e pagava para essa paciente o almoço e conversava, sentada com ela, enquanto almoçava, porque era uma mulher que passava fome, sobre os sofrimentos psíquicos e emocionais que ela tinha. Você vai me dizer que isso não é psicanálise? Sim, total. Eu chegava a comprar, durante um pedação de tempo da minha vida, uma paciente que morava no CRUSP, uma situação muito difícil. Eu comprava bolachinha, Ruffles e coisas para ela. Quando era hora dela chegar, ela chegava pálida. Sei lá, eu ia lá e falava, ó, tem um suquinho aqui, tem uma balinha aqui, come 5 minutos para ela comer, para ela ter força para poder falar do sofrimento dela. Isso é realidade, isso mexe com a vida mental do psicanalista, que tende a se fechar, que tende a se, né, enfim, se restringir, se esconder demais, a gente fica muito paradinho ali, fecha a porta, põe porta anti-ruído, põe divã, põe cadeira, põe tudo querendo garantir alguma coisa que não dá para garantir, né? E a realidade é soberana, né? Ela se impõe. Você estava falando aí e eu fui aqui pensando, né? Você citou o caso da experiência da Cida com a paciente dela e da sua paciente também em casos assim de extrema vulnerabilidade, né?
que se o analista desconsidera isso, quer dizer, como tratar isso é outra coisa, cada um vai ver um sentido nisso, né? Mas desconsiderar fica uma coisa um tanto alucinatória também da parte do psicanalista, Isso, não? é o que eu penso. Eu penso que a pessoa que não tem outras coisas, não tem esse quarto pé, assim, essa experiência, né, da vida e tal, ela perde. O sofrimento da gente faz a gente se desenvolver muito clinicamente. Claro que não dá para sofrer todas as dores de todos os pacientes que a gente atende ao longo de toda a nossa vida. Mas quando a gente tem uma situação difícil, isso nos ajuda muito a desenvolver o trabalho, né? Assim, eu tenho foi uma supervisora minha, Penha Lanzoni da Sociedade. Ela falou: nossa, depois que eu perdi meu marido, a minha escuta para dor aumentou muito. Comecei a atender muito melhor. Então ela desenvolve uma outra forma, assim, de escutar, porque a gente fica mais conectado, mais, enfim, funcional nesse sentido, né? Enfim, aí eu me pergunto, né, no trabalho, em algum momento, tá bom, então quem que funda quem? É a realidade psíquica que funda a realidade externa? Não, a gente sabe que quando o bebê nasce, ele nasce dentro de um mundo em que nós já estamos como analistas, como pacientes, a realidade já está lá, né? E essa apreensão que vai formando o mundo psíquico, né? O entendimento, o ego vai se fortalecendo a partir do contato com a realidade, ele vai engrossando, ele vai ficando, como diz o Fênix, menos megalomaníaco e vai conseguindo entender um pouco melhor o contato com a realidade, vai desenvolvendo a frustração e, portanto, ao se frustrar, desenvolve um mundo emocional, né? A gente tem crianças e crianças com uma grandíssima habilidade intelectual de computador, de celular, mas com a vida emocional de um bebê, porque não sofre nenhum tipo de frustração. Não espera, né? O Netflix dá um episódio atrás do outro, os pais querem ser perfeitos e não querem frustrar, e aí a gente tem uma diminuição do contato com a realidade, o que gera uma dificuldade maior de desenvolvimento emocional, né? É curioso como esse contato a gente não pode, enfim, perder. Eu vou desenvolvendo o trabalho em algum momento, Ana, e é interessante assim, porque eu chego no momento nesse exemplo de como se dá a sexualidade do adulto sobre o bebê, né? Que é uma incisão, que é uma coisa que acontece, é um modelo que eu uso no trabalho, né? Então temos lá uma mãe, um pai que cuidam, que pegam, que põe no colo, que faz carinho, que a própria sexualidade do corpo do adulto está ali. E isso vai incidindo sobre a vida mental do bebê, desde sempre, né? Eu penso que a realidade na clínica tem o mesmo modelo. Ela está lá para ir incidindo, né? E vai mostrando pontos importantes em relação à vida psíquica. Ao contrário do que parece, eu acho que se o analista escuta a realidade externa também, ele tem muito mais acesso ao inconsciente, como você estava dizendo. Ele tem muito mais condição de poder, por exemplo, quando uma realidade incide sobre uma situação traumática, que a gente vê muito no consultório, né? Então, sei lá, o cara gritou, um professor gritou comigo em sala de aula, inventei esse exemplo. Tá, ele tá errado, gritou, você manda levar na diretoria e tal. E a pessoa fica dias e horas e meses falando daquilo. E aí você começa a perceber que não é uma questão do fato em si, mas sobre aonde esse fato incidiu na vida psíquica desse sujeito. Então, nessa medida, é como um raio que cai em cima de uma árvore, né? Assim, tum, cai em cima, e você tem a condição de pensar que aquilo dói, por que que dói, né? Então, se a gente ficar surdo para essa escuta, a gente não pode perder a chance, tudo bem, que não é que o paciente só repete, o paciente insiste, ele resiste, mas ele insiste muito também, para a gente poder entender as coisas que eles falam, mas eu acho que é muito importante, porque ao longo do trabalho isso vai me dando a direção de que pela realidade externa, bem desenvolvida na escuta, a gente pode entender uma situação traumática, inconsciente, infantil, né? Todo aquele modelo de trauma que aparece, enfim, né? E isso eu sofri muita resistência pelo tema, porque quando você fala realidade externa, não, não, não.
É só realidade psíquica. Psicanálise é só psíquica A mesmo. escuta do inconsciente. É, escuta do inconsciente. E é claro, existem formas de escutar o inconsciente. Como o paciente chega, como ele fala, a história que ele contou, a realidade que ele vive. Isso tudo é, é, é fomentado, né, na construção desse mundo inconsciente. Não tem como, né? Enfim, então, às vezes a gente, sei lá, na PUC, quando eu falava isso, eu sofri um certo silêncio em sala, assim. Parecia uma grande viagem, né? A minha qualificação foi muito difícil, né? Eu cheguei a ver meu trabalho chacoalhado, dizendo que isso não valia nada, né? Em algum momento. Olha. Mas, quando eu estava no corredor da PUC, as pessoas me pegavam pelo braço para falar, olha, eu faço para os pacientes fazerem exame médico, que eu acho que é um exagero também, né? Mas fazer um exame médico aí para... Porque às vezes você está interpretando, a pessoa está com problema de, sei lá, hormônio, né? Está com problema na tireoide. Aí eu pensei, bom, Uhum. também não é para tanto, né? Não precisa, né, mandar fazer um exame de rotina para fazer uma análise. Mas Uhum. muitas histórias, eu vou visitar paciente no hospital. Eu não falo para ninguém porque ninguém entende, né? Então as pessoas Olha. fazem as coisas, sabe? E isso não ia aparecendo. Eu falava, mas por que você não fala isso? Não, porque, né, isso não é... Acho que foge um pouco da psicanálise, né? Você fala, nossa, Você me interessante. lembrou, só para descontrair um pouco, a Aham. piada do psicanalista, que tinha um paciente que repetidas sessões falava, estava com muito medo de ser devorado por um jacaré, porque tinha um jacaré morando embaixo da cama dele. E o analista interpretando, né, o que aquilo podia significar, de que medo ele estava falando, o que esse jacaré representava, tal. Aí, de repente, ele ficou umas 3 semanas sem vir, sumiu. Ele falou, bom, vou ligar para a casa dele. Aí, quando liga, informam que esse paciente, essa pessoa, tinha morrido. Aí ele morreu, mas como? Ele falou, não, ele foi engolido por um jacaré. A que nível que a gente chega, né, de abstração e se desconecta da pessoa do paciente, né? E se desconecta da gente mesmo como pessoas do analista, né? Tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é a frase de que a análise é uma atividade incomum, feita por pessoas comuns. Eu gosto muito disso, porque eu acho que o analista só pode entender, ou vai entender melhor, vamos dizer assim, na medida que ele entende também que ele é uma pessoa comum. Tem uma frase do Merleau-Ponty, que eu pus no trabalho, né? Que ele fala que eu vou ler, construímos a percepção com o percebido. E como o próprio percebido só é evidentemente acessível através da percepção, não compreendemos finalmente nenhum nem outro, né? Ele fala que a gente está preso num mundo e que a gente não chega a uma consciência desse mundo. Ou seja, não dá para você querer se destacar do mundo para entender o mundo. Você tem que entender o mundo de dentro do mundo. A Sem gente está dúvida. dentro, nós todos estamos dentro da mesma realidade. Então, uma obra que eu usei muito no trabalho é a obra do meu grande ídolo da psicanálise, que é o Nelson Coelho Júnior, que para mim, além de ser uma pessoa doce, é um gênio e muito, muito generoso, né? Ele é professor da USP, né? Ele é professor da USP, faz alguns pares com o Luiz Cláudio Figueiredo e alguns trabalhos. O Nelson escreveu no doutorado dele um livro que se chama A Força da Realidade na Clínica Freudiana. Esse livro ele é muito interessante na medida em que ele faz todo o apanhado do conceito de realidade na obra inteira do Freud, tintim por tintim. E no meu trabalho eu fiz uma separação em capítulos, claro, começando pela realidade psíquica, fundamentando esse trabalho da realidade psíquica, né? Explicando que eu sei que a psicanálise se dá a partir daí. Depois, a ideia de uma realidade externa, desses barulhos, desses exemplos clínicos, né? Enfim, tudo mais. E termino com um conceito que o Renato Mesa sugere, né, a desenvolver, que é o conceito de realidade clínica, Hum, né? interessante. Eu gostaria muito que você falasse desse conceito, mas eu estou vendo.
Ah, tá. Não. Eu achei que fosse Fala, uma pergunta, mas não é. não Desculpa. é? Você pode falar um pouquinho? Posso. A realidade clínica, bom, isso já está dentro mais dos conceitos da psicanálise contemporânea, né? A gente já passou do Ogden, já passou pelo André Green, né? E a ideia de realidade clínica claramente considera uma intersubjetividade, considera uma coisa que para o Freud isso não aparece na obra do Freud, mas dupla analítica, que hoje para a gente é super comum. A gente não fala de trabalho analítico sem usar a expressão dupla analítica, né? Exato. Então, tem aquela história do One Body Psychology, de um corpo só, você lembra disso, né? Que é, o Freud só se preocupava com o paciente, ele não olhava para ele, né? Depois ele começa a entender a contratransferência. Quando tem a contratransferência, ele começa a se incluir no jogo, né? Transferencial, contratransferencial, e aí a gente tem o dois corpos, two-body psychology, é uma psicologia que não é só do paciente, mas é do paciente e do analista. Passam-se os anos, a ponte para essa psicanálise contemporânea é o Sandor Ferenczi, com certeza, que é um cara super que rompe com um monte de coisa, técnica ativa e tudo mais. E a gente chega no Three Body Psychology, psicologia dos três corpos, vamos dizer assim, das três instâncias, que é o analista, o paciente e a dupla. É o terceiro Sim. analítico, né? O que passa ali na hora da sessão entre os dois, não é nem o que aconteceu, nem né, como os dois constroem. Hoje a gente trabalha assim, como os dois constroem, bem importante da experiência, Bion, né? Experiência ali do momento da sessão, reverie, etc. Né? Então, muito legal, porque a coisa vai ganhando uma certa. E a ideia de uma realidade clínica é isso. É o que se dá ali a desenvolver. Tem muita coisa para falar a respeito disso, mas a partir de uma ideia de intersubjetividade, enfim. Você sabe que eu estava lendo um cara chamado Bruce Hayes. Bruce Hayes é um psicanalista norte-americano, não tem muitos, né? E ele fala que a base filosófica da psicanálise é em Hegel, pro Bruce. Porque o Hegel pergunta coisas como uma mente se conhece como mente, né? Como a gente descobre que uma mente, né? E como alguém pode perceber o que está fora do que está dentro. E isso me interessa no trabalho, né? O que está fora, o que está dentro, o que é psíquico, o que é real, né? É, e ele fala que ele tem que considerar a subjetividade e acrescentar o outro na questão, o corpo do outro, a mente do outro. O próprio Nelson Coelho, ele parte de uma ideia da realidade da clínica e depois na obra dele você vai vendo ele estudar sobre o corpo, corporeidade na situação analítica, né? Então, nada mais real que o corpo, nada mais real do que a presença, né? Por mais que a gente possa hoje falar online e tudo mais, né? Mas, enfim, então é muito interessante a movimentação. E se a gente fala de corpo, a gente vai falar de morte em algum momento. Porque invariavelmente você vai falando do corpo, você vai falando da finitude, você vai falar do luto e da morte. Todas as discussões caem para aí nesse substrato, né? Psicanalítico, vamos dizer assim. Enfim. Então, quando a gente tem que reconhecer o outro, a gente tem que pensar no outro. Esse é um pensamento hegeliano que provavelmente o Freud se apoia para desenvolver o seu trabalho, né? E que me ajudou muito quando eu encontrei isso para sustentar um pouco mais a ideia de que tem um mundo de fora, que tem isso tudo que a gente não pode perder lá, de uma Sim. maneira geral. Não, inclusive para a gente nos construirmos, né, ou nos constituirmos, por Uhum, meio desse cuidado do outro, né, do toque do outro, do olhar do outro, geralmente da mãe, que vai ajudando a delinear o que sou eu, né, o que é interno, do que é externo, do que é fantasia, da realidade. uhum, uhum. E a gente pode falar um pouco nisso que você está dizendo do Winnicott, com a ideia de ambiente, né? O Uhum, ambiente, tudo bem, a pessoa é o ambiente, a mãe é o ambiente, né? A gente uhum. tem isso lá muito marcado. E uma coisa que eu acho que foi muito útil também nesse trabalho, que eu estou agora revendo e transformando num livro. Vamos ver se eu consigo lançar esse livro em algum É momento. isso que eu ia te perguntar, um trabalho tão importante, se você quando que vai sair o livro? Vai sair. Eu tô assim,
toque de caixa, escrevendo, revendo. Eu vou ter muita coisa para refazer, porque eu já percebi, porque entre defender a tese, você pega 2 anos depois, 3, você já muda um monte de coisa mesmo, né? Mas a ideia é que, assim, eu acho que vai dar para ficar uma coisa mais atualizada ainda, né? E é muito interessante. Eu conversei, a Marion foi minha supervisora um tempo, né? E quando eu contei isso para ela, ela falou: mas você defendeu quando? Eu falei: eu defendi em 2019. Ela falou: antes da pandemia? Eu falei: antes. Ela falou: uau! Eu falei: nossa, Marion, que elogio! Nunca mais vou esquecer isso, né? Porque agora a gente Claro, pensa, né? Então, sei lá, a realidade é igual na pandemia. Acaba a neutralidade. A gente está dentro da nossa casa. O nosso paciente sabe o que a gente está passando, né? exato. Ele A vê o gato internet passando. cai, né? A Interrompe a internet cai. sessão. Alguém entra, a gente também entra na realidade um pouco mais intimidade do paciente que deita na sua própria cama no lugar do divã, né? Isso tudo que já está discutido, né? Há algum tempo a Uhum. gente já fala disso, a gente já falou muito sobre o analista e a pandemia. Isso acho que já está, mas uma coisa que eu acho que é importante, que estruturou o nosso trabalho nesse tempo, e aí eu me apoio em alguns capítulos do Fábio Herman, que para mim é um psicanalista de muita importância e muito Sim. excomungado da igreja psicanalítica. E uma das coisas que o Fábio mais fala é a importância do método. O método Olha, agora eu vou defender, eu não sei em que você pensou quando falou em igreja psicanalítica, fala. mas o último evento presencial que eu Aham. fui antes da pandemia, claro, na Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui em São Paulo, o Fábio Herman foi o grande homenageado e tudo que é assim, e se referiam a ele, citando e falando da importância de retomar sua obra. Uhum. Pois é, eu faço um curso na sociedade sobre o Fábio, sobre o Ah, eu pensativo. vi esse curso. Eu Você quis viu? fazer, mas terminou não dando. A Ana ainda tem, vai até o meio do ano que vem. Pega a próxima aula e assiste do Luiz Moreno. É isso que eu posso te dizer. Faça esse curso, mesmo que seja uma aula pontual. É uma segunda, 2 horas e meia. É maravilhoso. A Marisa Legal. Tafarel, Luiz Moreno, a Penha. Assim, o que eu acho que a igreja, quando eu falo igreja psicanalítica, é porque quando o Fábio morreu, alguns professores diziam: agora o Fábio Herman acabou. Nunca mais a gente vai colocar ele na PUC. Então ele foi Nossa. excomungado mesmo, assim, né? Por nomes que a gente conhece. É muito interessante. Isso, o Fábio criou uma grande aversão. Desculpa a ignorância. Ele era professor da PUC? Ele era professor da PUC. Ah, não sabia. O Fábio é um super nome. E uma das coisas que o Fábio se preocupou na vida dele era entender, por exemplo, como a psicanálise funciona. Então ele tem uma base filosófica muito interessante. E uma das coisas que ele mais defende e que eu ponho no trabalho é o retorno ao método. Porque como a gente, como analisa, qual que é o método psicanalítico? É o método da interpretação, certo? A gente Uhum. interpreta. Escuta flutuante é técnica, associação livre é técnica, né? A interpretação é o método. Então, o meu trabalho, qual que é o método científico do meu trabalho? O método interpretativo, né? Eu interpreto as experiências clínicas, né? Quando a gente perde a noção de método psicanalítico, a gente perde aonde a psicanálise pode chegar. Acho que nem o Freud sabia o valor do que ele estava fazendo, porque de lá para cá a gente pôs trabalho de psicanálise a Juliana, não sei se a Ju tá aí. A Ju estava mandando hoje de manhã para mim eu vi no stories dela que ela faz psicanálise na praça no Rio Grande do Sul, Aqui em São né? Paulo. Não, aqui tem e no Rio Grande do Sul onde ela tá também tem. Uhum. A gente trabalha com psicanálise em hospital. A gente trabalha atendendo no corredor, tá? Uhum. Eu atendi, meus atendimentos eram com uma maca do lado, com instrumentos cirúrgicos no hospital público. O método psicanalítico garante que a gente trabalhe em instituição. Ó, Joé. A gente trabalha em instituição, que a gente trabalhe na rua, que a gente trabalhe em nosso consultório, que a gente trabalhe de casa. O método é Uhum. o mesmo e é ele que sustenta todo o Sim. trabalho psicanalítico, independente da técnica, que pode variar de autor para autor. Autor Lacan, que eu não conheço muito, né? Tem o tempo lógico, sei lá,
Enfim, tem outras formas, outras diversas técnicas com criança, com adolescente e tal. Mas o método é sempre o mesmo. E a ética, como diz o Luiz Cláudio Figueiredo, é uma só. Exatamente. Muitas técnicas, uma ética e um método. Isso é muito importante e a gente se perde nisso. E o Fábio faz um pente fino nisso na obra dele, fazendo o valor da qualidade do método psicanalítico. Porque a gente fala, mas como que funciona a psicanálise online? É o método. Não tem outra coisa, né? Tudo bem. Acho que a gente, como o André Green falava, entende que o enquadre interno do analista é muito importante. Esse é um conceito fundamental, né? Não importa se a gente está na nossa casa, se a gente está no nosso consultório, né? A gente é o guardião do método e a gente tem que ter e o guardião do enquadre, né? Tudo isso está tudo. Mas por que a análise online funciona? Por causa do método que foi desenvolvido, né? De investigação, exatamente. né? Fala. Eu sempre falo, o nosso instrumento do trabalho é a nossa mente, né? E aí você colocou muito bem como muda a partir de Paula Reimann e Hacker, né? Expande a noção não, o conceito de contratransferência, né? E não adianta a gente ter uma sala com divã, se intitular psicanalista, mas se a gente não vai com a escuta do inconsciente, para interpretar ali, para ajudar o paciente a conhecer a sua verdade psíquica, não adianta. É isso. Hoje eu estava vendo uma matéria da CEO do Rappi, né? É uma mulher que fala assim, é muito importante assim você ter hard skills, né? Ou seja, tudo que você sabe, sua técnica. Mas o que faz hoje uma coisa ser sustentada são as soft skills, capacidade de escuta, de relação, né? Porque a hard skill ela é obsoleta, rápido. Tudo aquilo que você aprende muito rápido, daqui a pouco já mudou. Mas a habilidade de conversar, de relação, de troca, isso nunca muda. As necessidades humanas são as mesmas, independente, Sim. né? De afeto, de contato. A gente viu na pandemia, a gente é estruturado pela relação. A gente foi privado de ter relação ao longo da pandemia só online. E você até criou esse projeto importante da gente trocar em psicanálise. Mas, enfim, tudo isso, se a gente não tem a relação, a gente não tem quase nada. O afeto, a troca, isso fica tudo muito patológico. Quantos pacientes que o pai era frio, a pessoa fica gravemente adoecida, né, mentalmente. Enfim, então, isso tudo é muito interessante porque vai gerando uma certa... A gente não pode perder a polifonia da escuta. Ouvir em vários tons, em várias cores, em várias formas, né, de vários jeitos, né? Enfim. Então, teria muita coisa aqui ainda para falar, né? Mas o que eu acho que a gente acaba analisando quando a gente escuta um paciente? A gente escuta um paciente, a gente escuta o cotidiano, não é? A gente escuta, fui trabalhar, Também. né? O paciente, difícil ele começar. Então, quando eu tinha 3 anos, né? Quando eu tinha 4, né? Esse cacuete, essa ideia, a gente vai escutar o paciente falar da vida dele, né? Da experiência do café da manhã, da briga com um amigo, do problema no trabalho. Ele escuta objetiva, né? Claro, a gente está buscando escutar ali dentro, encontrar aspectos do mundo inconsciente, né? Então, a primeira camada, assim, não adianta falar, tudo bem, como é que foi quando você estava com seus 2 anos de idade? Me conta. Não adianta. O paciente nem, se ele soubesse, ele não precisa vir lá, né? Ele não precisava estar ali. Então, a gente, para escutar esse inconsciente, a gente tem que escutar o afeto do cotidiano, do dia a dia, né? Então, essa superfície que muitos analistas querem que o paciente já chegue lá nas profundezas e entenda o que a psicanálise está para fazer, eu acho isso muito ruim. Às vezes o paciente fica tempos e tempos falando do cotidiano. Por isso que a análise demora, né? Porque cada um tem um tempo próprio, tem suas resistências, apesar do desejo de se conhecer e etc., né? E tem esse ritmo, que não adianta também a gente se precipitar, por exemplo.
Uhum. Quando você percebe algo, seja em relação à transferência ou não, se você vai interpretar tal coisa na transferência ou não, mas ele já está pronto para ouvir, né, para receber aquela interpretação. Caso contrário, você pode interpretar, mas ele não vai ouvir, não vai, né, captar aquilo. Então, não é à toa que esse método, né, requer um tempo, até porque seria assim desastroso você chegar chutando a porta, vai, né, das defesas e de um mundo psíquico que Uhum. teve um motivo para se constituir daquela forma. Perfeito, Ana. É isso, né? Psicanálise selvagem ajuda a gente a pensar isso, né? O Freud recebe lá a mulher de 40 anos que o médico falou que ela tinha que ou se masturbar, ou voltar com o marido, ou arranjar um amante. Né? Ela falou, eu tô Nossa, angustiada. que fácil resolver a vida. Aí Tem ela três falou, opções, garantia absoluta. garantia absoluta, tá tudo bem. E o Freud fala, você acha que uma mulher de 40 anos precisa desse conselho? Não precisa, ela saberia fazer isso se fosse esse o problema. Né? É bonitinho Uhum. isso, né? E outra, acho que tem muita coisa, tem muitas vezes que a gente, ainda mais no começo, até se desenvolver mais na escuta, uma coisa que a gente percebe mais rapidamente na escuta clínica são as defesas do paciente, né? As dificuldades que ele tem, as negações, né? A negação acho que é uma coisa muito marcada, né? Enfim, e eu acho que o analista só pode tirar a defesa se ele tiver outra coisa para pôr no lugar, Exatamente, senão é né? Senão você... desastroso. Não sei se você chegou a ver, né, que eu estou anunciando aí um curso que vai começar logo em novembro sobre transferência e contra-transferência. E Vi. uma das Uhum. questões que eu estou planejando abordar é isso: quando se interpreta, né? Com que objetivo, né? Então, essas questões não é, isso é transferência e pô, Uhum. calma, né? E qual é a função Uhum. dessa Para quê? transferência? Então, Uhum. é complexo, né? Não é só o livrinho lá dos sonhos. Ah, sonhou com casa, casa é tal. Ah, então apareceu a transferência ali, eu vou já apontar. É Uhum. delicado, é complexo, né? É complexo, a psicanálise é uma atividade complexa, é difícil, os imbricamentos são diversos, né? Sim, quem que, eu não sei onde eu li outro dia alguma coisa que falava assim, doutor, tudo é em relação a você, né? Assim, toda hora a interpretação era, não, vocês têm, na verdade você tem um problema com seu pai, por isso que você acha que eu, né? Então toda hora o analista ficava trazendo isso, aí o paciente falou, ó, doutor, eu ainda não resolvi o problema com meu pai, eu ainda arranjo um problema com você. Não dá, para, né? Me escuta. O Freud usava um termo muito bom nos artigos sobre técnica, que é avizinhar-se. Então a gente vai se avizinhando, né? Vai chegando perto da possibilidade de dizer alguma coisa, né? Supervisionantes me perguntam, eu posso perguntar sobre a mãe? A mãe nunca apareceu. Não. A não ser que Uhum. isso surja e que você possa, olha, da sua mãe aí que você está começando a contar, você nunca falou. Mas Porque às introduzir, vezes né? aparece nas entrelinhas, né? Ela não, aparentemente não está falando da mãe, ou objetivamente não está, mas está muito claro para quem está aqui, né? Acompanhando. Aí tudo bem, né? Mas Aí se tudo bem, realmente. concordo. É isso, né? Então, se tá em torno de, às vezes o analista precisa ir lá e fazer uma forcinha, né? Olha, acho que é sua mãe, hein? Mas assim, o cara tá falando do trabalho, mas eu queria muito saber. E isso é do interesse do analista. Então, essa interpretação ou essa intervenção não pode ser feita. Se é Por isso voltado que para o existem interesse. as entrevistas preliminares, né? Uhum. Para a gente poder ver se a gente consegue atender, né? Eu acho que é Uhum. isso, né? A gente também tem que saber escolher um paciente que a gente acha que a gente pode atender, ou a gente tem que ser ético para Sim. encaminhar esta pessoa, né? Não ser ganancioso, enfim. É aquela história, né, de que a ética psicanalítica ela pode ser usada em muitas profissões. A posição, a ética analítica é muito, psicanalítica é muito forte. Se tivessem mais médicos com essa postura, sei lá, psiquiatras ou, né, outros profissionais, né, dentro dessa preocupação toda que a gente tem quando a gente senta com alguém na nossa frente, né, as coisas seriam de outra forma, com certeza. As Então a ideia, sutilezas, né? Que a gente vai
observando e que quanto tempo, em algumas situações, você guarda essa informação para, num dado momento, ela poder ser usada, né? Isso, é. Saber a hora de não falar. Eu sempre lembro de uma história de uma paciente que eu atendi. Ela ficou uns 4 anos comigo. E em algum momento, o que acontecia, Ana, era que ela falava assim: recebi um vídeo aqui com meu marido com outra mulher, mas não é ele. Olha, encontrei uma roupa íntima em cima da minha cama, mas não é minha. Eu falei que é da mulher que faz a faxina, ela falou que não era dela. Claro que é dela. É que ela falou, Claro que não, é, é né? Tem sua, que é ser. sua. Não, não é minha, doutor. Não, é sua. Né? Até um dia que ela chega chutando a porta do consultório desesperada, falando, você não sabe, meu marido está me traindo. Né? O grau de negação de defesa. Se você tira a defesa da pessoa, você vai pôr o quê no lugar? Né? Outra, É, se a pessoa não está pronta, ela vai embora também. Né? Se você fala exato. uma E aí coisa que não perde a pega, oportunidade de fazer um trabalho que poderia ajudá-la, né? sem dúvida, né? A gente tem que ter essa... O Fênix usa um modelo bonito do João Bobo, né? Eu acho muito bom. O analista fica, ele, né, circula de um lado para o outro, assim, para ele poder aguentar a transferência negativa, que para o Freud é a mais importante, né? Ao passo em que ele vai tentando entender. Mas isso não significa que a gente tem que suportar dos pacientes uma intransigência, agressividade, né? Tem um limite aí também, né? É claro que isso vai de caso a caso. Então, eu acho que sim, a gente escuta buscando sempre o sintoma e o mundo inconsciente, a gente escuta o cotidiano, que é uma área mais diária, rotina. Nosso trabalho é um trabalho de rotina, semanal. Estamos lá no, assim, é um trabalho de rotina. Ele não é um trabalho. O consultório não tem que ser um lugar sagrado, ele tem que ser um lugar de rotina. As pessoas chegam, contam, vão embora. Desmistificar um pouco essa ideia que tira o analista do todo da vida e, né, da pessoa, né, que está ali presente. Enfim, eu vou muito por aí no jeito de trabalhar, sabe? E eu gosto muito da ideia, então, do Winnicott, voltando um pouco à ideia de espaço potencial, que o Winnicott descreve como um espaço que não está nem dentro nem fora do sujeito, né? E que não é uma área disputada, mas é uma área de trânsito entre a realidade psíquica e a realidade externa. Então, esse trânsito, ele vai chamando de espaço potencial. E eu encontrei na obra do Freud um momento, acho que não sei se é uma carta para o Fliess ou alguma coisa assim, que o Freud fala do reino intermediário. Ele fala uma vez isso na obra inteira, né? Então, esse reino intermediário, o Winnicott pega e transforma lá no espaço potencial, que já é uma zona mais intermediária. Então, a superfície do cotidiano, essa zona intermediária da experiência e a profundeza do mundo inconsciente. Eu acho que a gente trabalha nesses 3 níveis, né, buscando lá que esse consciente inconsciente apareça das formas mais variadas que podem Sim, acontecer, né? Enfim. sim. E ele aparece invariavelmente, né? Aparece, aparece. Eu só fico. Então, acho que. E aparece quando tem uma realidade clínica, né? Então, esse conceito que a gente estava conversando há pouco, ele aparece quando a realidade clínica está bem estabelecida, né? Então, quando a gente inclui o mundo externo, a gente inclui o mundo interno do paciente, a gente inclui a dupla analítica, o terceiro, a intersubjetividade, tudo isso vai compondo uma condição para que o inconsciente possa surgir. Na verdade, eu acho que o inconsciente sempre surge, mas para a gente poder captar isso em busca de alívio, né, do paciente, de saúde mental, né, isso um, um milhão de coisas que a gente faz todos os dias aqui na nossa prática, enfim. Então, eu acho que eu vou descobrindo ao longo do trabalho isso, né? A realidade externa ajuda. Sim, ela tem uma potência de catexia para entendimento, como o Laplanche diz, tanto para a realidade interna quanto para a realidade psíquica ou externa, né? A gente tem um tanto de energia que a gente gasta para isso. Existe o princípio de prazer e o princípio de realidade. A realidade é sempre muito castradora, mas ela está ali tentando ser manejada pelo prazer. Então, quando o sujeito está absolutamente adequado, ou ele está muito adoecido, ou ele está postergando o prazer.
né? Só a gente vê um happy hour sexta-noite, o cara se comportou a semana inteira, segurou, deu 6 da tarde da sexta, ele vai, bebe, tem todo aquele prazer reprimido, né? É isso. Freud trabalhava com a ideia de realidade também, invariavelmente, né? Enfim, eu acho que tem no meu trabalho um tom crítico, né? Para o analista que entende que ele tem que ficar naquela posição, que o paciente tem que entender o que é psicanálise, tem que respeitar o trabalho dele. Eu acho que o paciente tem que ser ele. Ele não tem que cumprir, ele tem que cumprir o combinado. Mas a gente quer que o paciente entenda o valor da interpretação. Nossa, quanta coisa a gente vê assim, sabe? Isso afasta muito, né? Aliás, ele é paciente, só essa condição dá o direito a ele para tudo isso, né? Exato. Ele é paciente com a nossa incapacidade clínica, né? Enfim, então, é legal a ideia. Essa metáfora do Villa-Lobos eu acho que é muito boa, né, mesmo. Quando ele inclui o barulho externo, né? Outro dia eu estava atendendo uma paciente pacientes, né, num determinado horário, num determinado dia, e tinha uma luz do sol batendo no rosto de uma paciente que é muito desenvolta, né? E ela falava assim: essa luz está me iluminando. Tô muito bonita nessa luz, né? Tô ótima. Você quer que eu feche a janela? Tá no seu olho? Não, não, tá ótimo. Tá bom. Saiu, entrou uma paciente mais deprimida. Você pode fechar essa janela? Porque eu tenho fotofobia. Tá me atrapalhando, né? A mesma luz, né? Minutos depois, assim. Então, isso dá sinais, né? Conta pra gente coisas. Enfim. Aí é um exemplo bem interessante, né? Como que essa realidade externa provoca esse mundo psíquico para se pronunciar aí, né? Em relação à Isso. luz. É isso. Então, assim, se a gente tá atento, a gente põe isso para dentro da sessão. A gente não fecha a porta anti-ruído para não ter barulho. Tem barulho, né? Tem vizinho, tem janela que abre, tem coisas que a gente pode passar batido e pode ser absolutamente sintomático para o paciente ali na hora. Então, a realidade pode, voltando lá para a minha ideia, né, de que se, por exemplo, há uma ruptura da sessão, acho que não, acho que a sessão fica continuada, impede o analista de entender o funcionamento inconsciente, não ajuda. Ajuda. Se você escutar e entender onde isso pode pegar, ajuda. Rompe a conexão analítica? Não rompe. Facilita. Se o analista tiver uma boa relação com a própria cultura, com a própria realidade também, ou seja, muita análise, muita supervisão, né, do tripé se mantém profundamente, vamos dizer assim. E aí eu vou com uma coisa um pouco mais teórica no final, que é essa ideia do trauma mesmo, né, que pode trazer notícias sobre o mundo infantil traumático e tal. Enfim, teria muita coisa aqui para Falar. Mas Nossa, acho que você dividiu conosco aqui a essência do seu trabalho, né? Ideias extremamente importantes. E você sabe quando você vai publicar o livro? Já tem assim uma previsão? Eu acho que ainda tenho mais uns meses pela frente aí. Deve ser Próximo ano. 2023. Por hora não conseguiria nem garantir isso, mas vai Sim, sair e vai sair atualizado. Eu achei uma obra do Paulo Sandler que chama Apreensão da Realidade Psíquica. São 7 volumes que eu foi não meu conhecia. professor de Bion, Paulo Putz, Sandro, muito querido. o cara, assim, escreveu 7 sobre a apreensão da... Paulo Então, César Santos. Não, mas ali é uma cabeça fora é, do psicanálise Goethe, privilegiadíssima. enfim, eu preciso ler isso antes de publicar meu livro, assim, senão eu vou ficar muito Uhum. achando que aquela síndrome do impostor, né? Aquela coisa de que você faz e fala, será que tá bom, né? Enfim. Então, acho que a ideia, Ó, assim, mas tem uma hora, Plínio, que tem que pôr um ponto final. Se a gente é, sempre for, né, querer, se a gente quer alimentar, nunca cessa. Então, é verdade, né? Falam que o bom da publicação é que a gente se livra das revisões, né? A gente não precisa mais fazer revisão de nada, porque publicou, boa, acabou. Uma hora tem que nascer, né? Mas, enfim, a exato. última coisa aqui que eu queria ler, então, assim, ao meu ver, eu acho importante o analista sair do lugar assimétrico para depois ele voltar. Essa saída, que é a realidade, o barulho,
uma experiência dura, uma comida que você tem que dar para o paciente, ou uma paciente começa a se cortar, você tira o estilete da mão dela, você não vai se cortar, você faz uma coisa, esse desencontro da assimetria para uma situação mais de igual para igual, como a gente viveu na pandemia, cada um na sua casa, apesar de você ser analista do Uhum. fulano, que também é analista do cicrano, né? Eu acho que isso ajuda, se o analista se prende nas garras da teoria e da técnica e dessa neutralidade que carrega um superego gigante, né? Se não tem mais essa necessidade de um superego tão rígido em nome de realidade, né? Ou de Uhum. neutralidade, perdão, né? A gente consegue ganhar muito corpo. É importante que a gente se destitua do lugar analítico enquanto atende para ver o que isso causa e o que isso pode ampliar na escuta da gente no nosso cuidado com o nosso paciente, sabe? Enfim. Então, o que eu Sim. escrevo aqui, né? A primeira, a destituição do lugar do saber, confortável, assimétrico, é, achando que a gente tem toda a condição, né, enfim, analítica e que isso não pode ser eventualmente abalado, é ruim. É bom. Pacientes que abalam a gente, faz a gente aprender muito, faz a gente sair do nosso lugar, faz a gente entender uma realidade da qual a gente não está acostumado, ou de muita pobreza, ou de muita riqueza, não importa, sei lá, Uhum. exemplos, né? Uhum. Enfim, então a gente tem um trabalho é, cada vez mais complexo, né, Ana? A gente vai lendo, vai estudando e a coisa não para de ser. Uma psicanálise é fértil para a gente, né? Muito, não tem, não, é uma formação contínua, né? Porque que bom que a gente sempre tem colegas ao redor do mundo contribuindo com publicações, mesmo aquilo que reverbera na nossa escuta, o que faz a gente buscar, pensar, escrever. Quer dizer, é constante, a gente não para, nem pode, né? Nem Porque pode. se o É, inconsciente não para, tinha uma se ele não professora vai. que dizia que o inconsciente descansa carregando pedra, né? Porque quando a gente dorme, ele sonha, que é o trabalho mais, enfim, É. importante aí do que ele faz. Então, Uhum. como é que a gente vai parar? E tem uma frase do Woody Allen que eu percebi que eu fui muito ousadinho, assim, de colocar na última frase do meu trabalho, é uma frase do Woody Allen que escreve que apesar da realidade ser muito dura, é o único lugar onde a gente pode comer um bom bife. É muito Ai, bom, que lindo! Ele é né? maravilhoso, É né? maravilhoso, né? Ele colabora muito com a divulgação da psicanálise, né? Mas é isso, a gente vai encontrar o prazer mesmo, até pode ser na fantasia e tal, mas a realidade também traz muitas coisas. Também Sim. tem uma função. É claro, é uma lupa, né? A gente está pondo na. Fala, fala. Não, eu estou lembrando aqui que Pode um falar. dos apontamentos que um professor que estava na minha banca de doutorado, ele marcou assim que, como ele achou importante, porque eu trago muito essa questão da cultura, eu faço todo um diálogo, né, entre a cultura e o sujeito, eu estudo os refugiados e tal, e aí ele fala que gostou muito de ouvir esses aspectos da realidade, porque a psicanálise precisa falar mais da consciência, que em algum momento ela se distanciou disso e a gente Uhum. precisa resgatar. É uma coisa que você falou no começo que eu acho que é bem importante mesmo isso, né? Da consciência e o que aspectos do mundo consciente levam de volta para o entendimento do inconsciente. Se eu pudesse colocar dentro disso que você está falando uma parte da minha pesquisa, eu colocaria aí, né? A consciência serve para a gente poder entender um pouco mais do mundo inconsciente. Vai e volta, né? Porque o nosso olho é na profundeza, né? Então a gente vai, consciência, respira, tchum, mergulha de novo, né? Faz um pouco mais de trajeto e tal. Enfim, é isso. Então, acho que do que eu queria te contar assim e dividir tá por aí. Acho que a gente falou bastante coisa. Depois posso, enfim. Eu gostei muito, muito do seu trabalho. Eu li, né? Não li todo, mas li, está lá para terminar de ler. Li uma Uhum, parte boa, gostei. E eu gostaria de saber se as pessoas querem perguntar alguma coisa. uhum. Enfim, né? Tá em tempo ainda. Estamos no finalzinho, mas dá.
Eu queria te agradecer. Ó, aqui, ó, a Sheila disse que vai querer o seu livro. Já tem nome, ainda que seja provisório, né? Porque até o filho mostrar a carinha pode É, mudar. Mas por enquanto eu tô com essa expressão, né, daquela do Rubem Alves, né, o grão de areia e a pérola, né? Eu acho que esse é um bom nome. O grão de, eu não sei se eu cheguei a comentar que o nome do trabalho é o grão de areia e a pérola, a realidade uhum, no enredo psicanalítico. Então, por que que eu falo que o grão de areia e a pérola? Porque é isso, né? A concha tá lá fechada, que eu relaciono isso com um consultório particular, e a areia entra nessa concha e dessa areia se forma a pérola. A pérola é formada por uma invasão externa, por um grão de areia que invade e nesse processo meio defensivo forma-se a pérola. É bonita essa ideia e esse é o nome do muito. trabalho, né? Porque daí sim a gente tem a importância de alguma coisa que deveria ficar fora, mas ela entra e tem um valor, é uma joia, é alguma coisa valorosa e potente para a gente Sim. considerar. Então, o nome da dissertação é O Grão de Areia e a Pérola, a realidade no enredo psicanalítico. Pode ser que fique. Eu acho que não sei se eu vou ter uma ideia melhor até lá. É Pode ser bonito, o que nome faz todo sentido. é bonitinho, né? Uhum. Assim, da metáfora do que eu tento desenvolver nas páginas que eu escrevi lá. Enfim. Sim. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez por vir aqui, né, compartilhar esse trabalho belíssimo, muito rico, necessário para a gente ampliar a escuta. E continuo aqui com as portas abertas para você voltar em Obrigado. algum outro momento para Tá a gente bom. falar sobre outras questões, quem sabe. Olha, aqui tem o Sim. Antônio Bernardo falando. Eu gostei da ideia de quando o analista tira a defesa do paciente, deve pôr algo. Senão a gente puxa o tapete do paciente, né? A gente não tem que atacar a defesa vai saindo. Ela vai indo embora se a gente tem uma escuta afetiva, cuidadosa, mais ética e técnica também, né? Senão a gente arrebenta a gente arrebenta com aquilo que o paciente tem a defesa necessária. Nós todos temos, a gente precisa disso. Vai tirar, arrancar, a Sim. pessoa fica lá, fica desmontada. Eu não gosto desse ataque, sabe? Essas coisas assim. Você está negando aí, hein? Isso é uma defesa. Isso não adianta nada, Analista né? de Bagé. Pajézão da joelhaço, né? Não vai funcionar Ó, assim, né? Enfim, dá um abraço para a Andréa Fidalgo, que está aqui dizendo que gostou muito da eu live. agradeço. Ana, eu Muita agradeço. gente agradecendo e elogiando, principalmente a importância do tema que você pesquisou. Muito bom, Ana. Eu fico muito agradecido pelo espaço que você me cedeu, a sua disponibilidade de sempre. É muito bom, assim, a gente vê tanta coisa ruim de psicanálise na internet, os psicólogos fazendo barbaridades. Então, quando a gente pega uma coisa séria, concentrada, bem fundamentada, isso dá um alívio, uma esperança, dá vontade de fazer parceria, né? A gente se reencontra um pouco nesse lugar. A gente não pode perder a seriedade do trabalho e transformar numa grande mídia. O nosso trabalho também é um trabalho discreto, também é um trabalho para aparecer, mas também se conter, né? Você fala bastante disso, né? Nos seus vídeos, na consciência que isso precisa ter, e tem mesmo. O analista tem que estar lá para falar do trabalho, a gente vive nesse mundo agora, mas é importante que isso seja feito de uma maneira muito também cautelosa mesmo, né? Obrigada. Quando eu pensei, né, nas lives, foi justamente primeiro, porque é um troço tão grandioso quanto aquela pandemia que começava, que a gente precisava pensar sobre, né, a capacidade de pensar, ela é algo imprescindível, mas também, eu falei, olha, também é bom abrir o espaço para psicanálise, né? Por que que eu falo para psicanálise? Porque a psicanálise ela é ética por definição. Uma psicanálise que não é ética não é psicanálise. Mas hoje, infelizmente, tem uma apropriação aí equivocada do termo, né? A ideia de ir se intitulando psicanálise com tal coisa, com não sei o quê, com regressão, com tarô freudiano. Até Tarô isso eu já freudiano. ouvi.
Até isso eu já ouvi. Uhum, Então, eu achei importante, em vez de a gente ficar criticando, vamos contribuir com um pouquinho que seja, né? Mas é É, a gente isso. precisa também fazer presença, né, nesse mundo que está aí, não adianta, né? Exato. Ana, obrigado, viu? Agradeço Obrigada a também você. a participação dos que ficaram, né, de colaboração, os comentários, isso a gente fica muito animado de ler, de ouvir, assim, isso é muito importante para nós, né? Enfim. Sim, sem dúvida. É um espaço de interlocução, não é para falar em dupla, né? Mas esse grande grupo aqui que se reúne. O Antônio falou, faça mais lives. Sim, eu retomei o pico das lives. Na próxima semana, excepcionalmente, será no domingo. O tema vai ser depressão. Eu vou Ó, trazer um professor que já esteve aqui comigo, professor da PUC, o psicanalista Nafá Neto. não, Ele Nafá. vem com o Alexandre Patrício, que é um orientando dele. Eles escreveram um livro sobre depressão a Uhum. partir de 4 autores bastante importantes, Klein e Freud, enfim, São e seis Companhia histórias de Limitada. depressão, não é isso o nome do livro? Seis relatos de depressão, uma coisa assim, né? É a. Como é que é? Das trevas, Tempo das Trevas. Gente, minha É, memória anda, eu vou te isso. contar, viu? É sábado, Ana, vamos descansar, né? Sábado, véspera de eleição decisiva, fazendo muito É, barulho aí. esse é um assunto que a gente pode conversar numa próxima também, né? Esse lugar, como a gente preserva o nosso spa, perto das trevas, a Gabriela tá falando. Obrigada, Gabriela. Oi, Isso. isso mesmo. Eles vêm aqui domingo para a gente falar das trevas. Vamos falar das trevas, espero que melhores do que as que a gente está vivendo hoje. Se É, cuida, quem Ana. clarear aí Obrigado, as coisas viu? amanhã. Obrigada a você, obrigada a todos que estão aqui fazendo esse espaço, né, se sustentar por meio dessas trocas. Um abraço afetivo para cada um de vocês. Obrigada, Plínio. Obrigado. Um beijo. Se cuidem. Tchau. Beijo. Até já. Tchau, tchau.